Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é uma aula de revisão de ecologia criada pela equipe de biologia do terceiro ano do Colégio Militar de Biomas brasileiros. Bom, então vamos recapitular aqui os nossos biomas brasileiros. Nós temos aqui em verde a Amazônia, então nós temos o bioma amazônico. Característica: grande quantidade de água, diversidade alta, plantas de forma geral altas, com troncos grossos, folhas largas, diversidade animal acompanhando. Caatinga, nós temos também um ambiente mais seco, presença de cactáceas, diversidade animal e diversidade vegetal. Aqui o número 3, Campos Sulinos, é um bioma restrito aqui ao sul do Brasil. Grande quantidade de gramíneas, então uma presença enorme de vegetação de pequeno porte. Entretanto, ainda temos uma alta diversidade vegetal e animal. Número 4 aqui em marrom, cerrados. Então é a nossa savana brasileira, ocupa uma grande extensão, é o segundo maior bioma em extensão, alta diversidade, clima sazonal com duas estações bem definidas, uma estação seca, uma estação chuvosa, presença de árvores geralmente baixas, tortuosas, espaçadas, arbustos e o chão coberto por gramíneas. Alta diversidade vegetal e animal. Aqui num verde mais escuro, quinto, nós temos o bioma de Mata Atlântica, então também uma floresta tropical, úmida, aonde eu tenho também folhas largas, uma alta diversidade animal e vegetal, chamando a atenção que aqui nessa região sul do país a gente tem a mata de araucária, que antigamente era separada e agora foi incorporada à Mata Atlântica, como uma floresta umbrófila mista, onde eu tenho uma concentração maior, uma dominância de araucária angustifólia, que é o nosso pinheiro do Paraná, alta diversidade animal e vegetal. Aqui no 6, em azulzinho, Pantanal, que é a nossa planície inundável, então tem período de inundações frequentes. Tenho alta diversidade animal e vegetal. O 7, que praticamente eu não vejo, mas ele percorre aqui, ó, todo o meu litoral. Eu tenho aquela minha zona costeira, uma vegetação litorânea com restingas, mangues, que muitos autores incorporaram isso aqui também à minha Mata Atlântica. Perfeito? Em 8, eu tenho aqui a minha área de transição Amazônia, Caatinga, então eu tenho aqui a transição de um bioma para o outro, é um ecótono, certo? Aqui o 9, essas manchas mais claras aqui de salmão, a minha transição Amazônia, Cerrado. E aqui em 10, esses cinzas aqui, eu tenho a minha transição Cerrado, Caatinga. Para a gente dar uma recapitulada visual nessa diferença, então a minha Amazônia aqui, que é uma floresta tropical úmida, certo? Presença de umidade, lembrando dos rios voadores, onde eu tenho uma influência aqui Amazônia. A mata de araucária, com a presença de araucária angustifolia, embora tenha uma grande quantidade de angiospermas também, incorporada à minha Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical, que acompanha uma grande área do Brasil, hoje em dia já está bem atingida pelo desmatamento. O cerrado, que é aquela minha savana, árvores mais espaçadas, um clima sazonal, chuvoso em mais ou menos 6 meses do ano, seco nos outros 6, gramíneas cobrindo o solo, as árvores tortuosas, mais baixas do que a Amazônia e Mata Atlântica. A Caatinga, onde eu tenho aquela grande presença de cactáceas, tem um clima bem mais seco, maior, as plantas são adaptadas então à falta de água, as folhas transformadas em espinhos, tá? Para evitar a perda de água. O Pantanal aqui, ó, vendo essa grande quantidade de água, aqui a minha planície inundável, ela também tem um período de seca, um período de chuva, apesar de que ela tem sempre
esse regime chuvoso aqui chamando a atenção, né? Esse período de chuva onde eu tenho uma inundação aqui nessa área do Pantanal. Os campos sulinos, então vejam, me chama a atenção, eu não vou dizer a ausência de árvores e arbustos, porque a gente sabe que tem, mas me chama a atenção a grande quantidade de gramíneas cobrindo aqui este solo. As matas de cocais entram naqueles biomas de transição, né? Transição Amazônia-Caatinga, era a mata de cocais, mas a gente tem mais outros dois locais de transição, a transição Amazônia-Cerrado e a transição Cerrado-Caatinga. E essa minha vegetação litorânea aqui, lembrando que muitos autores já colocam dentro de Mata Atlântica, aonde eu tenho os mangues, as restingas, a proteção da minha faixa litorânea, local berçário para a reprodução de uma série de espécies aquáticas marinhas. Bom, iniciando alguns conceitos básicos de ecologia, então o que é o organismo? O organismo é o indivíduo, então eu tenho o indivíduo, uma única espécie. No caso aqui, eu peguei o lobo-guará por ser um representante do nosso cerrado, né? Embora ele tenha uma área de distribuição relativamente ampla, ele caminha bastante, mas ele é bem característico do nosso cerrado. Eu tenho um indivíduo aqui. Se eu tenho vários indivíduos que pertencem à mesma espécie, eu tenho a minha população. Então, aqui no caso, eu botei mais que um indivíduo de lobo-guará, 3 aqui no caso. Então, eu tenho uma população. Lembrando que o lobo-guará normalmente é um animal solitário, ele não forma assim uma alcateia, mas com uma população. São organismos de mesma espécie que vivem na mesma área ao mesmo tempo. Se eu falo a população de lobos-guarás do Cerrado do Distrito Federal, ou a população do lobo-guará que vive no Cerrado de Minas Gerais, então eu estou separando essa população. E no tempo, né? Então em 2000 e 2005, né? Vou vendo que população é essa que eu estou estudando. Porque os indivíduos têm que ter a capacidade de se reproduzirem, de trocarem material genético. E a comunidade, essa foto não está muito boa, mas eu queria aproveitá-la por conta do lobo, então eu tenho aqui a população de lobo-guará, a população de gramíneas, a população de diferentes árvores, os parasitas que estão aqui nesse lobo, essas populações. Eu tenho um conjunto de populações, então várias populações, diferentes espécies, eu estou falando dos seres vivos que habitam uma determinada área ao mesmo tempo. Eu tenho então uma comunidade. Cadeias alimentares. Na minha cadeia alimentar, eu vou estudar como que a matéria e a energia migram entre os diferentes elos da minha cadeia. Montei aqui para vocês uma cadeia alimentar do cerrado. Então aqui eu tenho uma planta, no caso dessa planta aqui é uma solanácea, tá? A setinha saindo da planta aqui para a formiguinha, um inseto que está consumindo este vegetal. Então, significa que essa formiga é um consumidor, essa planta está servindo de alimento para esta formiga. Aqui, um outro animal, um tatu aqui do cerrado, que consome formigas. Então, se a setinha sai da formiga aqui para ele, significa que essa formiga é um alimento para este tatu. E aqui, no fim dessa minha cadeia, que tem 1, 2, 3, 4 níveis tróficos. Trófos vem de alimentação, então níveis tróficos são níveis de alimentação. Eu tenho aqui no fim da minha cadeia o lobo-guará. A seta sai do tatu em direção ao lobo-guará, a seta sai do alimento para quem consome. Perfeito? Bom, como é que eu posso estudar essas cadeias? A minha cadeia começa com o vegetal, que é o produtor. Produtor é um organismo autótrofo ou autotrófico, ele é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, este vegetal, ele consegue captar a energia luminosa e transformar esta energia luminosa em energia química por meio da fotossíntese. Então, é através do meu produtor que a energia entra no sistema. Esse meu produtor vai utilizar essa energia, vai utilizar a fabricação de glicose, esse carbono aproveitado e vai produzir os seus tecidos, vai produzir matéria. A formiguinha aqui, ela está funcionando como meu consumidor primário. Por que consumidor primário? Porque é o primeiro a se alimentar do produtor. Então, como ele está consumindo o produtor diretamente, ele é um consumidor primário. Vejam,
Ele é um ser heterótrofo. Heterótrofo por quê? Porque ele não produz o seu próprio alimento, ele está consumindo algo que já existe. Esse meu tatu é um consumidor secundário. Por que consumidor secundário? Porque ele está se alimentando de um consumidor primário. Ele também é um ser heterótrofo, ele está se alimentando de algo que já existe, ele não produz o seu próprio alimento. E o meu último nível trófico aqui, no caso dessa cadeia, é o lobo-guará, que é um consumidor terciário. Por que terciário? Porque ele está consumindo o consumidor secundário. É um ser heterótrofo. Veja, essa minha cadeia aqui tem o meu primeiro nível trófico, que é o produtor, meu segundo nível trófico, que é o consumidor primário, o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário, e o quarto nível trófico, que é o meu consumidor terciário. Bom, isso aqui é uma cadeia alimentar. Eu estou olhando apenas uma linha, um conjunto de organismos que estão ligados devido a relações alimentares. Mas no ambiente nem sempre eu tenho. Muitas vezes eu tenho teias alimentares. Então, nessas minhas teias alimentares, olha, P ali no vegetal é o produtor, consumidor primário é a formiguinha que se alimenta do produtor, consumidor secundário é o tatu que se alimenta da formiguinha que é o consumidor primário, e o consumidor terciário é o lobo que está se alimentando do tatu. Mas o meu cerrado não tem essa baixa diversidade, ele tem uma diversidade maior. E as relações alimentares também podem ser diferentes. Por exemplo, essa plantinha aqui, Solanum licocarpum, ela produz um fruto que é utilizado como alimento pelo lobo-guará. Então vejam, quando o lobo-guará come diretamente o vegetal, ele está funcionando como consumidor primário. Professora, o lobo está ocupando 2 níveis tróficos? Sim, está ocupando 2 níveis tróficos. Quando ele come o fruto do lobo, o fruto da lobeira, o nome popular dessa planta, ele é um consumidor primário. Quando ele come o tatu, neste caso aqui, ele é um consumidor terciário. Ó, um outro bichinho aí do meu cerrado, um roedor. Este roedor, ele pode entrar aqui na minha cadeia alimentar como? Se alimentando do produtor. Se ele se alimenta do produtor, ele é então um consumidor primário. Significa que quando o lobo consome este roedor aqui, ele é um consumidor secundário. Puxa, professora, o lobo é consumidor primário, secundário e terciário? É, dependendo da cadeia alimentar que eu estou observando. Esse ratinho, ele também consome insetos. Então, quando ele consome a formiguinha, que é a consumidora primária, este ratinho aqui é um consumidor secundário. Neste caso, então, o lobo será consumidor terciário. Vocês estão observando que eu tenho várias cadeias alimentares aqui, ó, produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Produtor, consumidor primário. Esse conjunto de cadeias alimentares eu chamo de teias alimentares. Por que teias? Porque geralmente essas setas acabam se embaralhando e formando uma série de relações que lembram então a forma de uma teia de aranha. O meu cerrado eu posso levar em consideração que ele tem uma diversidade maior ainda. Eu posso acrescentar aqui, por exemplo, um predador de topo, como essa minha onça. Se esse meu predador de topo aparece aqui e ele consome o tatu, ele é então um consumidor terciário. Por que terciário, professora? Produtor, a formiga é consumidor primário, o tatu é secundário e a onça então será um consumidor terciário. Mas será que a onça é tão específica assim? Ela é tão especialista? Ela consome só o tatu? Não. Ela pode consumir o roedor também. Nesse caso, a minha oncinha pode ser consumidora secundária ou terciária. Secundária, quando ela consumir o ratinho, que foi primário, porque ele se alimentou diretamente do vegetal. Mas ela pode ser também uma consumidora terciária, se por acaso esse ratinho tiver funcionado como secundário, consumindo a formiga que é primária, que consumiu a plantinha que é o produtor. Mas essa onça, se der bobeira, um filhote de lobo ela pega. Ou, se ela estiver com muita fome, ela pode entrar em combate com um lobo até adulto. Nesse caso, vejam, ela pode ser consumidora secundária, quando ela consumir o lobo que consumiu o vegetal.
pode ser terciária, quando ela consumiu o lobo aqui, que consumiu o ratinho primário, pode ser quaternária, se ela consumiu o lobo, que consumiu o tatu, ou que consumiu o ratinho, no caso de secundário, ele ter consumido a formiguinha. Então vejam, como eu começo a ter setas para vários locais e cada ser vivo que eu acrescente nessa minha cadeia, lembrando que o meu cerrado é um ambiente extremamente rico e biodiverso, eu vou acrescentar mais ligações entre seres vivos. Mais ligações, eu vou ter mais setas, eu vou ter várias cadeias alimentares juntas, eu vou ter uma teia alimentar. Professora, você não falou dos decompositores, é verdade. Decompositores, fungos e bactérias. O que fungos e bactérias fazem? Eles permitem a ciclagem da matéria orgânica. Qualquer ser que morra, o vegetal que morra, o ratinho que morra, o tatu que morra, a onça, o lobo ou a formiguinha, eles vão ser decompostos pelos seres decompositores que vão permitir a ciclagem da matéria orgânica. E aqui vai entrar então as minhas bactérias e fungos, seres decompositores, que vão permitir que essa matéria orgânica seja mineralizada e essa minha matéria mineralizada vai ficar disponível. Disponível para quem? Para os produtores, que através das raízes vão absorver do solo água e sais minerais, que nada mais é do que a minha matéria orgânica que foi mineralizada, foi decomposta pelos seres decompositores. Eu posso representar a minha cadeia alimentar na forma de pirâmides ecológicas. Existem pirâmides de energia, existem pirâmides de números e existem pirâmides de biomassa. No caso aqui, eu me centrei na pirâmide de energia, porque eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: como é que eu vou montar essa minha pirâmide de energia? A base da minha pirâmide de energia é o produtor. No caso daquela minha cadeia alimentar, a lobeira, a formiga, o tatu e o lobo-guará, a lobeira é aqui o vegetal. Professora, por que o degrau que representa o vegetal, ele é mais largo? Porque representa a quantidade de energia. Vejam, como o meu vegetal é autótrofo, ele produz o seu próprio alimento, ele absorve energia diretamente do sol para fazer a fotossíntese, ele vai então conseguir a maior quantidade de energia possível. Entretanto, esse vegetal vai gastar energia durante a manutenção da vida dele. Como ele gasta energia com a respiração celular, ele vai gastar energia na manutenção da vida, a formiga, que é o meu consumidor primário, ele não consegue pegar toda essa energia que o vegetal produziu. Ele vai pegar a energia que o vegetal produziu menos o que ele gastou na manutenção da vida. Então essa formiga vai conseguir uma quantidade de energia menor, que é representada por esse degrau menor aqui na minha pirâmide de energia. O tatu, por sua vez, quando ele consome a formiga, ele não pega toda a energia que essa formiga conseguiu na sua alimentação. Por quê? Porque a formiga também vai fazer respiração celular, vai gastar energia na manutenção da sua vida. Então significa que o tatu vai pegar uma quantidade de energia menor, ou seja, aquilo que a formiga conseguiu menos o que ela gastou na manutenção da vida. O degrau que representa o tatu, que é o consumidor secundário, é um degrau menor. E o lobo, que aqui está no topo dessa minha pirâmide, ele vai pegar a energia que ele conseguiu aqui consumindo o tatu, porém nem toda. O tatu conseguiu muita energia, mas ele gastou um tanto na manutenção da vida. Gastou um tanto na respiração celular. Por isso o degrau do lobo é menor do que o do tatu. As minhas pirâmides de energia, elas são sempre nesse formato tradicional de pirâmide, com a base mais larga e o topo mais estreito, porque ela mostra que o meu fluxo de energia é unidirecional. O produtor consegue captar a energia, essa energia vai sendo transferida entre os níveis tróficos, porém, cada nível trófico utiliza energia na manutenção da sua vida, faz respiração celular, então a quantidade de energia que é disponibilizada para o próximo nível trófico é sempre menor. A matéria, olha aqui o ciclo, o produtor vai conseguir energia, produz a sua energia, transforma a energia luminosa em energia química, vai produzir a sua matéria utilizando lá o carbono, só que essa matéria vai ser transferida entre os níveis tróficos.
Quando um ser morre, os decompositores, que apareceram ali no meu slide anterior, vão mineralizar aquela matéria e ela estará disponível para que os vegetais, através de suas raízes, absorvam esses sais minerais do solo. Então, a diferença aqui, ó, a minha energia, ela flui de forma unidirecional, já a minha matéria, ela é cíclica. Eu tenho um ciclo de matéria. Essa matéria, ela perpassa por todos os níveis tróficos e cada vez que um indivíduo do nível trófico, não interessa se é produtor, consumidor, de qual nível, morra, os decompositores disponibilizam essa matéria orgânica. Dinâmica populacional. Então, voltando lá naquela minha primeira cadeia alimentar, eu tenho aqui o meu vegetal, que é o produtor, a lobeira, a formiga, que é o consumidor primário, o tatu, que é o consumidor secundário, e o lobo, que é o consumidor terciário. Bom, a presença, a quantidade do número de indivíduos, o ambiente, eles têm características que vão permitir a vida ou eliminar alguns seres vivos do ambiente. Vamos ver aqui alguns fatores que influenciam. Então, por exemplo, se a minha população de tatus diminui, eu por alguma razão qualquer, quer seja doença, quer seja falta de água, quer seja um clima desfavorável, é um fator que está impedindo que essa população de tatu se reproduza sem limitações. Então, eu tenho um limite que vai fazer com que essa minha população diminua o número de indivíduos. Qual é o impacto que ela vai causar? Bom, a população de lobo diminui. Se diminui o tatu, que serve de alimento para o lobo, eu vou ter um impacto direto nessa população de lobos. Então, o alimento disponível passa a ser um fator limitante para o desenvolvimento dessa minha população de lobos. As formigas, por outro lado, vão ficar satisfeitas, porque se diminuir o predador de formigas, eu diminuo um fator limitante e então a minha população se reproduz com menos alguém para controlar o desenvolvimento dessa população. Ou seja, eu vou aumentar o número de formigas. Como aumenta muito o número de formigas, eu vou ter um impacto direto na população da lobeira. Ou seja, muitas formigas consumindo, cortando o meu vegetal, eu vou ter uma diminuição de área, diminuição de taxa de fotossíntese, e aí eu vou ter um impacto direto nesse meu vegetal. A gente pode pensar outros eventos. Então, por exemplo, a minha população de tatus está favorecida, porque algum fator limitante reduziu. Então, eu tenho um aumento desse número de indivíduos, pode ser por uma maior taxa de natalidade, pode ser uma maior chegada de organismos nesse ambiente. Significa, então, que com muito alimento disponível para eles, né, esses tatus crescendo assim absurdamente, eles vão causar um impacto na população de formigas, ou seja, muita gente comendo formiga, a minha população de formiga vai ter um fator limitante grande e aí eu vou reduzir a minha população de formigas. Reduzindo a população de formiga, as plantas, oba, não tem mais aquele indivíduo que está nos cortando, que está tirando área, que está diminuindo a nossa taxa fotossintetizante. Então a gente pode crescer e desenvolver mais. E o lobo? Aumenta. Ora, se eu tenho muito tatu, é muito alimento disponível, eu vou aumentar a minha população de lobos. Perfeito? Então, eu posso lembrar aqui deste meu gráfico, onde ele me mostra o segundo. Eu tenho uma curva que é o potencial biótico da minha população. Ou seja, sem fatores de resistência, a tendência é que essa minha população cresça absurdamente, de forma bem exponencial. Entretanto, o meu meio, ele tem uma resistência. Que resistência é essa? Podem ser predadores, podem ser parasitas, pode ser falta de espaço, pode ser falta de alimento, pode ser falta de água, pode ser espaço limitado. Então, essa minha resistência do meio vai fazer com que a minha curva de crescimento ela seja bem mais lenta e depois ela vai ficar tangenciando aqui o meu tamanho máximo suportado pela população. Essa linha aqui, ela me mostra a capacidade de suporte do meio, ou seja, quanto que o meio consegue sustentar. Essa minha população, ela cresce, passa a capacidade de suporte do meio, então vai ter uma limitação forte, reduz a minha população, o meio suporta mais, essa minha população cresce e assim sucessivamente. Se eu aumentar muito essa resistência, essa minha curva vai ficando cada vez mais na horizontal, menos acentuada. Se eu reduzo essa resistência do meio, essa minha curva tende ao exponencial,
tende a chegar à minha curva de potencial biótico. Relações ecológicas. Bom, então a gente lembra que os organismos eles não vivem sozinhos, isolados. Um organismo se relaciona com o outro. As minhas relações ecológicas, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intra significa dentro, então são relações que acontecem entre organismos de uma mesma espécie. E as relações interespecíficas são relações que acontecem entre organismos de espécies diferentes. Essas relações podem ser também harmônicas ou desarmônicas. Harmônica significa que nenhum ser é prejudicado. Eu não tenho prejuízo, eu não tenho algum ser que esteja sendo eliminado do sistema ou que esteja sendo prejudicado em suas ações cotidianas. A desarmônica significa que alguém está perdendo. Eu posso ter alguém ganhando, mas alguém está perdendo. Perfeito? Eu vou sugerir a vocês que vocês olhem a nossa aula de relações ecológicas, que ela está bem mais especificada, está bem delimitadazinha e tem algumas relações que eu não vou apresentar aqui. Aqui eu vou pegar com base aquela minha cadeia alimentar, né? No caso aí uma teiazinha alimentar, e vou verificar as relações que acontecem aqui. Então, para mais detalhes, é bom olhar a aulinha específica de relações ecológicas, ok? Bom, turminha, essa minha seta aqui, ó, o lobo consumindo diretamente material vegetal, a formiga consumindo diretamente material vegetal e o roedor consumindo diretamente material vegetal, eu chamo de herbivoria. Então, herbivoria é quando eu tenho um indivíduo que é consumidor primário, está consumindo o produtor. Perfeito? Ela é uma relação ecológica entre espécies diferentes. E o vegetal perde, porque ele está perdendo área, está perdendo partes do corpo. E aquele ser que está se alimentando está ganhando. Está ganhando o quê? Os nutrientes que ele necessita. Essas setinhas aqui, ó, a formiga sendo consumida pelo tatu, o tatu sendo consumido pelo lobo, a formiga sendo consumida pelo roedor, o roedor sendo consumido pelo lobo, elas estão mostrando uma relação do tipo predação. Então, o que é a predação? Eu tenho um indivíduo que é predador, que ganha, e tenho um indivíduo que é a presa, que perde. O predador ganha o alimento, a presa perde a vida. Porque o predador, ele consome a presa total ou a maior parte dela, e ele é responsável ao longo da vida dele pela morte de várias presas. Se esse consumo for entre indivíduos de uma única espécie, eu tenho então no caso de uma outra relação que é o canibalismo. Aqui no caso, como o tatu é uma espécie, lobo é outro, rato é uma espécie, lobo é outro, formiga é uma espécie, tatu é outra, eu tenho então uma relação entre espécies diferentes, desarmônica, predação. Essa setinha roxa que eu coloquei aqui, ela está mostrando uma relação que ocorre entre o tatu e o roedor. Vejam, os dois consomem o mesmo tipo de alimento, é o mesmo recurso que a formiguinha. Então, se eles estão brigando pelo mesmo recurso, eu tenho uma competição. Como o tatu e o roedor são indivíduos de espécies diferentes, eu tenho uma relação, então, desarmônica entre espécies diferentes, interespecíficas. Porém, a competição pode ocorrer também entre indivíduos de uma única espécie. Então, aqui, ó, dois lobos. Vamos imaginar que eles estejam competindo por uma fêmea é recurso, ou pelo mesmo alimento, podem estar brigando pelo mesmo alimento, ou por território. Então, nesse caso, eu tenho uma competição, uma relação desarmônica dentro de uma única espécie intraespecífica. Se eu penso aqui num carrapato, este carrapato está na pelagem do lobo, ele está sugando sangue do lobo, está se alimentando de partes desse meu organismo, então essa é uma relação do tipo parasitismo. Parasitismo também é uma relação desarmônica, o carrapato está ganhando seu alimento, o lobo está perdendo o quê? Partes do seu corpo. Que partes são essas? O sangue, nutrientes, então ele está perdendo aqui para o carrapato. Percebam? Se eu imaginar que essa minha planta aqui, essa solano, ela produz substâncias tóxicas, podem ser taninos, podem ser substâncias que sejam deterrentes ou inseticidas,
e essas substâncias agem nos insetos e essas substâncias afastem os insetos ou inibam o desenvolvimento ou mesmo matem, funcionem como inseticidas, eu vou ter uma relação do tipo amensalismo. Amensalismo é uma relação desarmônica, onde um organismo mata, elimina ou reduz o desenvolvimento, controla o desenvolvimento do outro por meio de substâncias químicas. Se essa plantinha estiver produzindo substâncias químicas que inibam ou impeçam o desenvolvimento da formiguinha, então eu tenho um caso de amensalismo. Agora, essa minha plantinha, ela pode servir como um local para que outro ser se desenvolva. No caso aqui, eu tenho a orquídea. A orquídea tem uma relação aqui com essa plantinha que não é desarmônica. A orquídea tem uma relação de epifitismo, epífita, porque ela é uma planta epífita. O que essa planta faz? Ela se sustenta, ela fica no galho da outra, mas ela não é parasita, ela não rouba nutrientes, ela não rouba alimentação. Alguns autores chamam inquilinismo, outros separam como epifitismo. Inquilinismo é quando você utiliza outro ser para viver. Então, especificamente a orquídea pode ser chamada de epifitismo, mas outros seres, vocês devem lembrar da aula, né? O peixe-agulha, o pepino do mar, eu tenho um caso ali de inquilinismo. Para terminar, vou botar uma outra relação aqui, o carrapicho. Quando ele se prende no pelo de uma série de animais e ele utiliza como meio de transporte, ele vai dispersando suas sementes conforme esse animal anda, eu tenho um caso de forésia. Então, o animal utilizou outro como meio de transporte. Ok, alunos, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, essas são poucas relações, eu utilizei essa cadeia aqui do cerrado para mostrar. Sugiro que vocês deem uma olhada na aula inicial, aquela principal de relações ecológicas. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe. Até mais!